E hoje nós vamos continuar com o nosso bate-papo. Vou convidar vocês da igreja para se sentarem, pessoal de casa também. Quem ainda não mandou pergunta, ainda dá tempo de mandar pergunta, tá? Nós vamos falar hoje sobre filhos, né? Nós estamos falando durante esse mês sobre a importância da família, de construir uma família, e hoje o tema são os filhos. Então, várias perguntas já chegaram aqui. Então, desde as coisas tecnológicas, das crianças, dos pequenos até dos adolescentes. E a gente vai começar com um tema que é um pouco polêmico, até por conta do momento que a gente está, né, com tanta tecnologia. Então, nunca se usou tanta tecnologia como hoje está disponível. E uma das perguntas aqui que os pais estão fazendo é como controlar, né, a questão de uso de celular, de redes sociais com os filhos, mesmo sabendo que isso não é tão benéfico para eles, mas, o relato está aqui, quando a gente entrega o celular, a criança não dá trabalho. Então, como a gente consegue controlar e equilibrar essa situação? Um vai olhando para o outro, vocês perceberam, né? Paz, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Tudo é uma disciplina, né? Eu vejo que hoje o celular para as crianças é como um anestésico, né? As crianças ficam, né, nem piscam, né? Ficam lá e dão sossego para os pais. Na minha época era desenho, né? Eu colocava lá o desenho do Cocoricó, o Bruno nem piscava, né? Então eu falava, vou pôr o anestésico, ou senão colocava a fita cassete do aniversário dele de 1 ano. E aí ele nem piscava, era o anestésico, né? Quer dizer, dava um tempinho de folga para os pais. E hoje eu vejo isso, é uma fuga, né? E só que eu acho assim, que tudo tem que ter uma disciplina, né? Em casa sempre teve uma disciplina, e a palavra fala que nós devemos dar disciplina às crianças. Então, em casa sempre teve disciplina quando eles ganharam o primeiro videogame. O videogame só era utilizado nas férias, então era julho e dezembro. Não tinha, mas é final de semana. Não vai jogar videogame. Ou quando era feriado prolongado, aí eu deixava. Então, assim, tudo vai dos pais. Agora, se os pais estão aceitando porque é um momento de folga para eles, né, de alívio, eu vou pôr ele no celular porque eu vou lavar a louça, eu vou pôr no celular, pelo menos não fica fazendo pergunta. Quer dizer, você precisa tomar cuidado com isso. E eu creio que você deveria voltar a disciplinar. Porque nós já até colocamos aqui, eu e o André assistindo um dia a ministração do pastor Silas Malafaia, nós ficamos de queixo caído, porque ele, do altar, ele estava repreendendo isso na palavra, e ele disse assim, que a filha de um casal de discípulos dele, com 9 anos, se envolveu com pornografia, com um homem. Então, de repente, você deixa a sua criança lá no celular jogando, mas depois você não sabe no que ela está mexendo. Né? Então, nós também devemos tomar muito cuidado com isso. Então, tudo é questão de disciplina. Eu não consigo. Vocês são os pais, né? Lembre-se que quem veio depois foi o filho. Às vezes, a gente muda isso. Parece que o filho que está chegando para mandar. Não, é o contrário. Quem continua mandando são os pais. O filho chegou e tem que se adaptar àquilo que é verdadeiro na palavra e aquilo que você respalda, aquilo que você obedece, que é a palavra de Deus. Resumindo, seria como tratar isso sendo pai. Porque o problema é que não é pai, e aí a criança passa a conduzir e fazer o que quer. E é aí que gera os problemas, né? Acho que a questão dos limites, né, de ter rotina, principalmente agora no período que as crianças estão em casa, é importante manter a rotina. A criança tem que... Antigamente, você tinha uma opção de um desenho que era de manhã, era uma televisão só em casa, e a gente só podia assistir na hora do desenho. Hoje, o que a gente percebe é que toda a casa, muitas vezes, está envolvida em prol da criança. Então, a criança parou, liga no desenho. A criança sentou, deixa no desenho. E aí, a criança vai acostumando de que ela tem tudo na hora que ela quer. Isso. Ela já sabe da internet, ela já sabe que tem conexão. E quando chega num lugar onde ela não pode acessar a internet, onde ela tem que prestar atenção, interagir, ela acaba tendo dificuldade, né? E aí, os pais ficam naquela situação. Mas, em casa, na rotina dela,
ela está tendo todo o acesso que ela precisa na hora que ela quer. Isso não é só para criança, é para adolescente, para jovem. O pai é a autoridade, né? E muitas vezes os pais esquecem da palavra que tanto receberam, que é o não. Quantas vezes nós recebemos não de Deus, não é verdade? Eu não recebo só sim de Deus, não sei vocês. Então, por que nós não podemos usar a palavra não? Tudo é sim, 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 sim. Eu tinha uma amiga que ela recebeu tanto sim, que o primeiro não, que ela queria namorar com um rapaz, o rapaz falou, eu não quero namorar com você lembra disso, né, amor? Ela tentou suicídio. Porque ela nunca recebeu não de um rapaz, foi tomar veneno de rato. Isso é verídico, amiga nossa. Então, queridos, nós precisamos aprender a dizer não. O sim e o não são santos, vem de Deus. O não é tão divino quanto o sim. Isso, eu tenho um pré-adolescente em casa, amo ficar com o celular, mas assim, sair da linha, não é pecado você tirar o celular, tirar aquilo que ele mais Pecado gosta. é você não tirar. Desculpa. Entendeu? Deve tirar. E assim, agora tá um amor em casa, tá outra coisa. Mas por quê? Porque tem que ter ali conselho, tem que ter instrução, tem que corrigir. E isso faz parte da nossa vida, de nós como pais, não? Então, nos momentos assim que você vê que está escapulindo, chama, converse com ele, fala da palavra para ele, instrui, e aí você vai ver como ele vai mudar. Não tenha medo, né? A primeira coisa, eu conversei uma vez com o pai, e aí ele falou, não, eu não posso tirar, por quê? Você sabe como que está o suicídio hoje? Se eu tirar, ele vai ficar deprê, ele vai não sei o quê. Ei, que isso? Seja homem, seja mulher, né? Converse com eles. E acho que, até aproveitando, tem duas questões aqui que falam sobre isso. A primeira é que uma mãe perguntou, né, que ela conversa com a filha, e muitas vezes, quando ela combina algo com a filha, ela coloca decretos, né? Então, estabelecemos que você não vai fazer tal coisa. Aí a filha vai lá e desfaz o que tinha sido combinado. Então, aqui está claro, acho que a gente pode complementar esse ponto, né, de que... Posso dizer? Por favor. Quando a gente diz, e nós, pais e filhos, estabelecemos um decreto, está errado. Porque o filho não tem que ser consultado sobre decreto. O filho não tem sabedoria, inteligência, capacidade, nem mesmo a unção para fazer isso. Quem tem são os pais. Então, quando um pai, presta atenção, quando um pai tenta negociar com o filho para estabelecer o limite, já está errado, não vai dar certo. É por isso que esta criança, ou pré-adolescente, ou adolescente, já aprendeu, o pai não. A mãe não entendeu ainda, mas ela já aprendeu. Então, não, vamos fazer. Não, claro, mãe, claro. E ela manipula e muda todas as coisas. E aí, complementando ainda dentro desse assunto, uma das pessoas perguntou, como fazer, então, com a questão das redes sociais que tem limitação, por exemplo, limite de idade. TikTok, talvez seja a partir acho que de 18 anos, tem uma faixa etária. E aí, a maioria dos amigos tem acesso a algumas redes sociais, e aí o pai fala assim, olha, o que eu faço no caso do meu filho não ter acesso por ele seguir esta regra de não liberar um aplicativo que ainda não está de acordo com a idade? Como fazer para que o filho não se sinta excluído? Seja pai. E não banana. Ué, gente, quem que manda na sua casa? Quem que veio primeiro? Quem que Deus vamos falar sobre Bíblia. Quem que Deus estabeleceu para governar a sua casa? É vocês pais ou os filhos? Então por que os filhos querem ditar a regra que os pais têm que aceitar, porque senão pode se suicidar, senão... Sabe o que minha mãe falava? Vou dar um exemplo meu. Minha mãe falava assim, eu não sou mãe dos outros, sou sua mãe. Os outros fazem o que quiser. Aqui é assim. Agora, por quê? Porque a Bíblia é assim. Deus faz assim. Deus não exige dos outros o que Ele exige dos filhos. Biblicamente, não. Todos vão ser colocados no mesmo juízo. Mas, no relacionamento, Deus estabelece os filhos de uma maneira diferente. Então, ou nós, como pais, olhamos para a palavra, para viver e aplicar a palavra na educação e na construção da família,
ou nós vamos estar dentro da igreja, vivendo as consequências que o mundo quer estabelecer, porque você permite que o mundo governe e os princípios do mundo governem sua casa. Isso acaba valendo para todas as questões, né? Porque qualquer situação em que a criança ou adolescente acaba tendo envolvimento na escola, festas, eventos, qualquer coisa, vai chegar um momento realmente que ele não tem que fazer parte daquilo. E se a dificuldade começa nas pequenas coisas ali de estabelecer limites dentro de casa, a chance de você ter mais dificuldade cada vez que ele vai crescendo é cada vez maior, né? Exatamente. Bom, quando a gente fala sobre a questão de influência, né? Como evitar e lidar quando você mora próximo de parentes, então tem os avós, tios, que têm muito contato com as crianças e acabam influenciando essas crianças, né? Enfim, através de músicas, exemplos, etc., que não são cristãos, que não são de acordo com a palavra. Como fazer esse meio de campo para que a criança não seja influenciada, os filhos, e como também se posicionar em relação aos parentes? Bom, tudo vai em relação a como você está educando o seu filho, como você está mostrando para ele o que é certo e o que é errado. É claro que avós gostam de mimar, né? A minha sogra mesmo, ela dizia assim, na minha casa não se bate em neto. Então, eles reinavam e aquilo subia em mim, a vontade de bater neles, e eu não podia. Mas quando chegava em casa, eles apanhavam e eu falava o porquê. Mas a sua avó, mas quem manda em você, quem cuida de você, quem dá tudo, sou eu, mãe. É mãe e pai, não é avó. Então, eles sempre apanhavam em casa quando eles faziam algo errado na casa dos avós. Então, tudo vai de disciplina, tudo vai de educação, de você ensinar. Porque, assim, a criança não nasceu sabendo. Então, às vezes, você acha que a criança sabe. Não, você tem que ensinar o que é certo e o que é errado. E, com certeza, se ela ouvir isso da sua boca, né? Quando alguém, mesmo que for da família, falar para ela, não, pode fazer, isso é certo, ela vai dizer assim, não, meu pai ou minha mãe me ensinou que isto não é certo, e ela não vai fazer. Então, a questão é ensinar. Às vezes, a gente deixa de ensinar, porque ensinar dá trabalho, queridos. Ensinar desgasta, né? Mas nós precisamos, da mesma forma que nós não nascemos sabendo, nós precisamos ensinar os nossos filhos em todo o tempo. A minha mãe dizia assim, filho, nunca deixe de dar trabalho. E eu achava aquilo muito estranho. Só que hoje eu entendo, porque o filho pode ter qualquer idade, os pais têm que continuar ensinando, porque os pais são autoridade sobre os filhos. Isso é tão bíblico e tão verdadeiro que Jesus, na sua oração pelos discípulos, ele diz assim, Pai, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, por quê? Porque nós vamos viver no mundo, e o mundo, a influência é diabólica, de destruição. Então, quando você fala de influência sobre pessoas, parentes, familiares, que às vezes até nem cristãos são, sobre os nossos filhos, é porque nós, pais, não estamos tendo influência sobre os nossos filhos. Sim ou não? Porque se os filhos crescem com uma referência, o pastor Mário ministrando agora há pouco falou sobre isso. Davi instruiu seu filho Salomão em várias coisas. Se você continuar lendo aquele texto, você vai ver que ele dá instrução com pessoas, com coisas, com situações que ele deveria tratar. Então, o problema é que os nossos filhos são influenciados pelos outros, pelo mundano, pelo Felipe Neto, pelos youtubers da vida, porque eles não são influenciados pelos pais. Eles não veem nos pais a referência. Ou os pais não se esforçam para ser referência a eles. Então, você tem que tomar duas medidas. Primeira é cortar a influência e o tempo de convívio sobre essas pessoas. Segundo, é ser e exercer a sua influência como pai, para ensinar, como mãe, para ensinar os filhos a verdadeira verdade, a palavra de Deus, né? Porque, e aí que entra outra lacuna, porque às vezes nós queremos criar os nossos filhos iguais a nós, e não iguais a Jesus, e aí também dá errado.
E tem uma pergunta falando assim, ó, como passar ensinamento sobre moral? E aí, mais uma vez, a gente está falando sobre, não tem outro desdobramento aqui, está falando especificamente sobre moral. Moral? Exatamente. Bíblia. A Bíblia é a maior escola de moral e cívica, né? O pessoal mais velho, lá do tempo do Rafael, lá, tinha aula de moral e cívica na escola. Né? Educação moral. Hoje já não tem mais isso, mas a Bíblia continua valendo. A Bíblia tem instruções claras sobre relacionamento, sobre respeito, sobre limite, sobre ter paz, sobre amar o próximo, sobre conduzir-se de uma maneira que não dê escândalo a outras pessoas. Então, a Bíblia é cheia de instrução. Agora, nós precisamos conhecê-la e aplicá-la na nossa vida e ensiná-la aos nossos filhos. Pergunta sobre correção de filhos. Entre obedecer à lei de que não pode se bater nos filhos e obedecer o que a palavra diz de corrigir, como eu vou... Essa pergunta, viu? Como eu acabo lidando? Porque a referência do mundo é uma, só que a palavra nos ensina e nos orienta em relação a isso. Primeira pergunta, me dá a lei que não pode disciplinar um filho. Não existe essa lei. O que a lei diz é que você não pode espancar um filho. Espancar é bem diferente de disciplinar. Só que a mídia aí acaba se popularizando a coisa que você não pode dar uma palmada no seu filho. Isso não é verdade. Então, se você for buscar a lei, você vai descobrir que isso não é real, não é verdade. Primeira coisa. Segundo, a própria Bíblia diz que se você quer o bem, se você ama o seu filho, deve corrigi-lo, discipliná-lo. Ele dá até um exemplo, pega a vara. Fala assim, ó, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a ou batendo-a com a vara, nem por isso morrerá. Eu amo esse versículo. Quem já apanhou de vara Eu aqui? também. Quem já apanhou eu já apanhei. Deixa a marca? Deixa, meu irmão. Na hora fica aquele vargão vermelho. Só que é o seguinte, aquela marca na carne, ela se desfaz. Mas a marca na alma se perpetua, constrói limites e fortalece o caráter. Então, você quer viver, não, porque agora não pode bater em filho. Não pode? Então, tá bom, ué. Não, tem gente distorcendo a palavra, porque eu já vi gente falando que a tradução de vara é outra, vem de uma outra tradução, como se fosse defendendo que a Bíblia não defende isso. Então, cuidado com as referências, porque são, às vezes, pessoas que estão defendendo como se a palavra tivesse um outro contexto. O próprio Deus fala assim que Ele corrige. E a palavra correção aí é disciplina. Corrige ao filho que ama. E ele diz assim, se você não aceita a correção, você não é filho, você é bastardo. Então, aí agora vão querer dizer que não é o que está escrito? Cuidado, irmão, se você está querendo reformar a Bíblia, como alguns estão sugerindo aí. Cuidado. Eita Deus. Gente, eu sempre falo em casa que eu amo bater. Errou, desobedeceu, eu falo assim, não dói em mim. Eu aviso para eles, façam de tudo para não apanhar. Mas eu não tenho dó de bater, porque não dói em mim. Porque eu apanhei muito. E graças a Deus por isso. Porque se eu contar a minha história, vocês vão ver que a disciplina que eu tive foi abençoada. Meu avô era polícia militar, então você pensa a disciplina na minha casa. Eu não podia chegar no meio de adulto, porque eu já sabia que quando aqueles adultos saíssem, eu ia apanhar. Então, bênção pai, bênção mãe, né? Antes de dormir, na hora de acordar, se não pedisse bênção, também apanhava. Era muita coisa, era muita disciplina. E hoje estão se perdendo os valores, porque não há disciplina. Então, é necessária a disciplina. Você ama o seu filho? Então, olha só o que a Bíblia diz. O que retém a vara odeia a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo, o disciplina. Em outro texto, isso é Provérbios 13, 24. Em Provérbios 27, diz assim, que a estultícia, 29. Não, é 27. A estultícia está ligada ao coração da criança. Fala da criança, não é nem jovenzinho, pré-adolescente. É a criança. Mas sabe o que ele diz? Mas a vara afugentará dele.
Então, é assim, não é um versículo que fala sobre vara. São vários textos. E, agora, começa até antes disso, antes da disciplina, se fala da posição de quem é pai, de quem governa, de quem conduz a família. E o que a gente vê, nota hoje em dia, é que é uma total inversão de valores. As pessoas anseiam tanto pelos filhos, e eles são bênção mesmo, né? Mas acabam virando as suas vidas para os filhos, quando deveriam os filhos virar as suas vidas para os pais. Às vezes a criança grita, o pai já está lá fazendo. Não, tem medo da criança gritar. Só tem que mandar assim, calar sim, a senhor. boca. Não fazer porque a criança gritou. Não porque a criança fechou a cara. Não porque a criança fez marrudez, né? Você já viu a criança no shopping gritando, jogando no chão? Se joga no chão. Ou até em casa, né? Ficar não, eu não quero. Não, eu quero isso. Não, então tá bom. Não. Vira o jogo, né? A voz de autoridade vai para a criança. E ela manipula os pais. E os pais começam a fazer tudo por causa da manipulação da criança. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque se o seu filho está fazendo algo de errado, pode ser adulto, viu, queridos? Porque lá em casa, eles já estão na fase adulta, e eles sabem, se tiver que bater, eu bato, brigar, eu brigo, gritar, eu grito. É normal lá em casa também. Mas, você dá risada, né, Carla? Não, lá em casa também. Minha mãe também brigou comigo nesse domingo. Mas não é assim. Vitor, não faz isso. Gente, que voz de autoridade é essa? Bruno, não faz isso. E a criança está lá reinando. Não, Vitor, para agora. É voz de autoridade. Para ele perceber, levar um chacoalhão. Domingo eu falei em voz alta com meu filho dentro do carro para ele me obedecer. Liga já para a pizzaria, pede uma pizza. Eu não tenho número. Olhei bem para ele e falei assim, liga agora. Deu para entender? E ele estava do lado da namorada. Não vou falar quem era. É interessante quando... Na hora ele ligou. Aqui, é autoridade, gente. Quando a criança sabe a autoridade que tem dentro de casa, às vezes você nem fala, você só olha. Exato. Você só olha. Rapidinho. Lá em casa, na hora de tomar banho. Olhei, já estão, rapidinho. Porque tem que ter autoridade. Provérbios 29, 17, só mais um. Disciplina o teu filho e ele te dará descanso, dará-lhe delícias à tua alma. E tem um outro texto que fala que o filho que não é repreendido acaba se tornando vergonha para a mãe, né? Então, geralmente, o pessoal fala assim, cadê a mãe dessa criança, né? As mulheres falam, nossa, olha, a mãe não educou. E a palavra respalda isso. E eu acho que uma coisa importante é que, às vezes, as pessoas, elas acham que elas se perdem. Então, os pais, eles estão no processo de aprendizagem, né? Assim como você tem que ensinar o filho, muitos estão aprendendo o processo de ser pais. Por quê? A gente tem a referência do que os nossos pais faziam, obviamente, cada um, né, com a sua criação. E uma das coisas que eu acho que é mais difícil de lidar, eu falo no meu processo, é que quando eu comecei a corrigir o Theo, eu não entendi ainda o processo de corrigir, de bater, entendendo da correção. Muitas vezes eu acabava me levando pela minha irritação. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa corrigir os filhos tendo a cautela, né? É justamente isso que o apóstolo falou, não adianta achar que é uma questão... Exatamente, o equilíbrio das emoções, você vai corrigir se está bravo, você vai... Mas assim, cuidado na hora de falar, cuidado na hora de, né, não xingar, não falar palavras ali que tragam ofensa para o filho, mas corrigir. Acho que é muito importante isso. Trazer edificação. A criança, mesmo pequena, ela sabe por que ela está sendo corrigida, né? Óbvio que uma criança pequena, você vai ter que disciplinar mais vezes, né? Eu ouvi esses dias falando assim, o fato de você falar 30 mil vezes para o seu filho de 3 anos que ele não pode correr na rua, não quer dizer que você vai deixar ele correr e atravessar a rua sozinho. Porque você sabe que ele ainda não tem maturidade, mas você tem que corrigir e falar quantas vezes for necessário. E fazer as correções devidas. Esses dias ele aprontou uma lá em casa, e a moça estava lá em casa me ajudando, de repente ele correu e falou, Paula, não fala para Carla. Ele falou assim, ainda falou isso. Não fala para Carla, que ela vai me socar. Falou assim,
Olha só, né? Não fala para Carla. E, na verdade, não era um motivo, né, de bater, de apanhar, mas foi uma coisa que eu conversei, mas ele falou justamente isso, ela vai me socar. Mas por quê? Porque ele já sabia que ele estava aprontando alguma coisa, ele estava fazendo. E acho que é importante a gente ter esse equilíbrio, entendendo, né, a questão da autoridade. A gente dá risada, mas é sério, né? A Já capacidade, foi correndo para da pedir criança. ajuda, vocês viram, uma né? das coisas importantes é que a gente foca tanto, às vezes, na disciplina, na correção, na vara, mas esquece do amor. Porque a vara, a correção e a disciplina, ela não pode ser uma expressão de raiva, de ódio, de vingança. Esse é o grande mal. A correção, ela faz parte do amor. Eu lembro da minha tia, quando ela ia disciplinar os meus primos, ela falava assim, eu te amo, mas eu vou te bater. E ela sorria. Entendeu? Porque ela queria mostrar que ela estava indo contra a atitude que eles fizeram errado, e não contra eles. Hoje, às vezes, os pais disciplinam os filhos, e os filhos nem sabem por que estão apanhando. Já percebeu isso ou não? A mãe grita, aí geralmente a mãe é mais explosiva, mais assim, toma lá da cá. Geralmente, né? Não é regra, mas geralmente é assim. O pai já vai esperando mais, vai aumentando a pressão, né? Aí quando está estourando o pino, aí ele vai para cima. Mas a mãe geralmente bateu, levou aquela coisa. E às vezes não explica, principalmente para a criança, por que ela está sendo disciplinada. Então é importante a gente, quando for disciplinar os filhos, entender primeiro que isso é um gesto de amor. Então nós precisamos estar separados do sentimento de raiva, do sentimento de vingança, sabe assim? Também você vai ver. Não. Segundo, explicar por que deve discipliná-lo. E terceiro, exercer a disciplina. Agora, tudo isso só pode vir depois que nós aplicarmos o amor, em amar, em demonstrar o amor aos nossos filhos. Porque às vezes queremos tanto valorizar a disciplina que as pessoas não dão amor aos filhos. Filhos são criados pela televisão, filhos são criados pela internet agora. Então, assim, ele entra, fica no quarto, não tem relacionamento com os pais não proporcionam, não interagem. Então, os filhos acabam se isolando. E aí, quando chega na hora de disciplinar, a única parte que ele se relaciona com os pais é através da correção. Teve um tempo atrás que Samuel aprontou, fez algo, e minha esposa linda, amada, ficou com muita... Eu falei, meu Deus, vai acabar com aquele menino agora. Mas aí ela foi assim, eu vou te pegar, aquele menino já foi dentro do carro, já tremendo, já não sei o quê. Só que aí ela deixou passar, e aí sentou no outro dia e conversou com ele. A conversa foi pior do que a surra. Ele soluçava, do jeito que a mãe estava conversando com ele, explicando, falando, porque você fez aquilo foi errado, você vai ficar sem isso. E ele, sabe, aquilo me chamou a atenção, porque não precisou bater. Mas assim, a conversa, eu lembro uma vez, eu adolescente, aprontei, fui parar na delegacia. Meu pai foi me tirar de madrugada da delegacia. E eu era conhecido na rua como, ó o menino, vai pro tronco. Neguinho vai pro tronco. Sério. Porque tudo, meu pai arrebentava. E a surra foge o caráter da pessoa. E é interessante que eu falei, cara, vou chegar em casa, meu pai vai me arrebentar. Cheguei em casa, ele não falou nada. Ele deitou, comeu. Aí aquilo me doeu mais do que uma surra. Outro dia ele chegou, ele falou do ocorrido, acabou comigo aquilo. Eu nunca mais aprontei daquele jeito como eu aprontava. Porque aquilo foi assim, o que me quebrou. Entendeu? Então assim, muitas vezes não é questão de bater. É você de sentar, conversar e mostrar para ele o que ele fez. No relacionamento entre pais e filhos, existem maneiras. Assim como os nossos filhos nascem e eles não sabem ir ao banheiro, eles fazem nas calças e você deve lidar com isso. Vai chegar uma época que, se ele fizer na calça, você vai brigar com ele, sim ou não? Não é? Então, por quê? Porque é tempos. Então, nós precisamos discernir os tempos. Não adianta você querer sentar e querer explicar, dar uma lição de moral para uma criança de 2 anos, 3 anos, que ela não vai entender.
Mas, dependendo da idade, chega uma hora que você, às vezes, tirar as coisas é muito mais disciplinante, é muito mais corretivo do que você dar umas palmadas nos petelecos. Não que faça mal, mas... Falando sobre adolescência, pré-adolescência e adolescentes. Qual que é o melhor momento para começar a falar sobre sexualidade, sobre sexo com os filhos? E aí tem uma pergunta que fala assim, ó, os adolescentes, eles geralmente estão com mudança de hormônios. Será que a gente não tem que tolerar um pouco mais, né, as mudanças deles por conta dessa questão hormonal, né? O que vocês acham em relação a isso? Qual que é a melhor idade para poder falar? E a tolerância com os adolescentes em relação a esse período de transição que eles estão passando? Veja só, quem tem mais de 40 anos, eu pergunto para você, quando foi que seu pai falou sobre sexo com você? Alguém com mais de 40 anos teve essa conversa com seu pai? Levanta sua mão. Alguém teve? Incrível. Só um ali. Sabe por quê? Porque esse era um assunto que ninguém conversava. Agora, quem foi que se desviou, deixou de ser homem, porque não teve uma conversa dessa com o pai? Ou qual foi a menina que deixou de ser mulher, porque não teve uma conversa dessa com a mãe? Então, entenda uma coisa. Hoje, há um acerbamento, um exagero desse assunto na pré-adolescência. Dizendo que as crianças têm que saber sobre sexo. Irmão, não tem que saber. A beleza da criança é ela ser criança. E quanto mais ela criança for, mais ingênua ela for, mais feliz ela será. Então, pai, para de cair nessa conversa da lábia, da mídia, do progressismo, sabe assim, de querer, não, porque todo mundo fala, porque... Não. Se seu filho te perguntar a você, você fale, mas não queira você querer ensiná-lo antes do tempo. Você vai tirar a inocência dele, para quê? Agora, existem algumas instruções que são básicas, de que não me toque, não se esfregue, enfim, algumas coisas que são básicas, que tanto para meninos quanto para meninas devem ser ensinados em casa, não é na escola. Filho, olha aqui, você não pode deixar ninguém mexer aqui. Filha, olha aqui, você não pode deixar ninguém mexer aqui. É simples, é uma questão de prevenção nesse sentido. Agora, vai chegar o tempo onde a mãe ou o pai vai chegar e conversar, mas isso é lá na frente, irmãos. Não é na adolescência. Não é na adolescência. Ah, mas estão com os hormônios. Ok, presta atenção. Quando o adolescente começa a despertar os hormônios, então há uma mudança no corpo, há uma mudança de sentimentos. Então, as meninas ficam mais foguetas, os meninos ficam mais agarrados. Então, presta atenção. Os meninos, mãe, exerça o amor sobre eles, abrace eles, beije eles. Sabe assim, construa neles essa carência, sacie neles essa carência. Porque é isso que eles precisam. As meninas, pais, você vai gerar esse nível de amor, de proteção, sabe, de carinho. Você deve suprir. O primeiro homem de uma mulher é o seu pai, não é o namorado. A primeira mulher de um menino é a sua mãe. Agora, quando nós não exercemos isso, aí eles vão descobrir lá fora, eles vão exercer lá fora. Então, isso faz parte do pai, isso faz parte dos pais, de ensinar, de amar, de cuidar, e levá-los a entender. E como apoiá-los nesse processo de namoro? Quando já começam a namorar, como que vão se estabelecendo os limites para poder falar sobre um namoro cristão? Ó, Jeová. Se alguém perguntar, como perguntou daquela última vez sobre o Vitor, apanha. Não, hoje não teve nenhuma pergunta do Vitor, não. Brincadeira. Gente, eu vejo assim, olha, mesmo eu não sendo evangélica, na minha época de adolescente, e jovem, eu não pensava em namorar. Por quê? Porque eu achava que namorar não podia passar muito tempo, tinha que casar, e eu não queria casar logo. E aí hoje eu vejo assim, um jovem, um adolescente de 15, 16, 17 anos começa a namorar. 18, 19,
25, né? 25. Um dia eu fui no... Vou abrir um parênteses. Um dia eu fui num hotel, aí o pai de uma menina estava falando assim, a menina tinha 5 anos, ele falou assim pra gente, já avisei pra ela, só casa com 60. Lá em casa é assim, só 60. Então, eu vejo assim, você vai começar a namorar tão cedo, pra quê se você não tem condições, às vezes, nem de pagar um McDonald's para o seu namorado ou para a sua namorada? É só para se esfregar. E você se esfregando, o diabo pode te tocar, vai levar você para a cama, para o pecado, e você vai ficar o quê? Muito usado. Tanto o menino usado quanto a menina usada. Então, eu vejo assim, se você está pronto para casar, então namora, daqui 2 anos, 3 anos, você já vai, né? Ou se não, você tem que ser muito crente e temer muito a Deus. Porque, para que você tenha um namoro santo. Porque hoje em dia, tudo se leva ao pecado. Ao né? sexo. Ao Vamos sexo. falar. E hoje está normal lá fora. E às vezes está trazendo essa normalidade para dentro da igreja. Só que dentro da igreja isso é pecado. Diante do Senhor isso é pecado. Então, eu acredito que tem que haver conversa. É claro que os hormônios eles fazem os meninos ficarem doidos para abraçar, para beijar. As meninas também, nós já tivemos a idade deles, nós sabemos como é. Mas nós, como pais, precisamos orientar. Não, vou deixar, já tem 16 anos, já tem 15 anos. Gente, nós não estamos mais na época que, igual minha avó casou com 16 anos, minha mãe com 18. Hoje em dia, tem muita coisa para fazer, além de casar com 15, 16 anos. Sim. Não é verdade? Dá para adiar um pouquinho isso, porque é muito compromisso. E a Bíblia é muito clara, gente. Vamos falar aqui bem claro assim. A Bíblia não fala sobre namoro, a Bíblia fala sobre noivado e casamento. Por quê? Porque namoro é uma coisa que não tem. É um tempo de que você fala, estou preparando para se casar. Mas você vai se casar com 15 anos? Não. Né? Então, assim, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 7, é bom que o homem não toque mulher. Mas se ele não pode se conter, então case-se. Eu pergunto para você, seu filho com 17 anos pode se casar? Vai dar para se casar? Tem condição para se casar? Então para que você vai concordar e achar que ele tem que namorar, que a menina tem que namorar? Menino ou menina, tanto faz, não faz diferença. O problema não são os filhos, o problema são os pais. Esse é o problema. Desculpe, é você. Você que não exerce a influência, você que não exerce a autoridade, você que não ensina. Infelizmente. Então, quem ensina é o colega da escola. Então, assim, quando a apóstola fala de conversa, de instrução, é porque, assim, claro, tem um momento que o olhar 24 horas você não tem mais sobre os filhos. Mas, se você ensinou a criança no caminho, ela não vai se desviar dele. Não é o adolescente, o jovem, é a criança. Então, é um processo. Quando você instrui a criança, você está formando o caráter, você está forjando. Então, assim, o sexo é maravilhoso no casamento. Fora dele, é problema. Vamos lá para as duas últimas. Uma é sobre como apoiar, no caso de uma pessoa que começa a se relacionar com alguém que já tem filhos. Então, a pessoa começou a namorar, casou com alguém que já tem filhos. Como lidar com uma situação, dicas de como lidar numa situação como essa. E a última pergunta falando sobre a adoção. Qual que seria o melhor momento para adotar? Se existe alguma recomendação bíblica, se o casal precisa se preparar, quais são os cuidados em relação a isso? Bom, adoção é um processo de decisão de amor. A Bíblia fala que Deus nos adotou, porque o povo escolhido eram os judeus, mas Deus nos adotou como filhos. Então, a adoção é um gesto de amor. E não existe um tempo, uma época, é só uma decisão
de amar e de gerar um filho através da adoção. Assim como você gera um filho pela gestação, você gera um filho pela adoção. Então não existe um tempo, claro, se casou, então existe a possibilidade de tê-lo, de exercer esse dom, e há um favor de Deus para isso. Tá? Então há uma bênção carreada de Deus para quando os pais decidem adotar um filho. Okay? Então não tem nada contra, pelo contrário, muito a favor. E o tempo para isso, aí é o tempo dos pais que querem ser pais. Assim como as pessoas casam e às vezes esperam um pouco para ser pai, é a mesma coisa pela adoção. A outra pergunta? É sobre um casal, enteados. Eu vou falar isso aqui, depois você complementa. Os meus pais, eles são separados e eu fui criada pela minha avó. Então, a primeira vez que o meu pai apareceu com uma mulher, com outra mulher, né, na casa da minha avó, eu fechei a cara, eu fiquei brava, eu fiquei irritada. Eu lembro até hoje, eu deveria, nem sei quantos anos que eu tinha, acho que uns 10, 11 anos, não sei. Porque eu tinha ciúmes do meu pai. E eu lembro até hoje, e por causa desta mulher que o meu pai se separou da minha mãe. Meu pai traiu minha mãe por causa dessa mulher. Mas eu lembro que ela me tratou tão bem, por mais que eu dava, eu recebia amor. Você entendeu por que seu pai se apaixonou, né? Mas meu pai se apaixonou por tantas. E aí, ela me dava amor, me dava atenção, me dava carinho. E eu comecei a gostar dela. Minha mãe odiava ela, mas eu gostava dela. E com a Nani, que é a atual esposa dele, eles estão casados há 32 anos, juntos, fez 1 ano que eles casaram, e eu e o André que fizemos o casamento deles. A mesma coisa, e eu amo a Nani, e ela me ama. Então, quer dizer, precisa amar, porque às vezes você ama enquanto está namorando, aí quando casa, deixa de amar. Né? Essa minha enteada é um saco, né? Eu nunca ouvi isso, para a glória de Deus. Então, o que vale mesmo é o amor, porque no namoro você aceita, e quando você casa, você deixa de aceitar? Não, é aí que você tem que construir a família, né? Já veio uma mala de presente. Já veio, digamos assim, aquilo que seria para construir mais tempo, já antecipou-se. Mas isso não muda. Isso não é motivo de atrapalho, essa é uma questão de decisão. Então, aí que entra no processo, quando você está namorando, de saber com que você vai se casar, porque você não se casa apenas com a pessoa, você se casa com a família, ou não é? Vem junto, não tem jeito. Então, a gente precisa entender, precisa amar, e o filho ou o enteado, como você se vê, essa questão é da mesma maneira. Então, é o amor que vai construir o relacionamento, sabe? A dedicação que vai fazer com que o lar seja um ambiente abençoado, sabe? Agradável. Deus nunca nos rejeitou. Mesmo nós pisando na bola com tantos erros e pecados, e por quantas vezes? Por tantas vezes. Então, o mesmo amor que Deus nos amou e nos tornou filhos, nós devemos amar os nossos irmãos, os nossos próximos, os nossos filhos e enteados. E não fazer diferença. Amém, gente. Nosso papo está acabando, nosso tempo aí, aquela hora que o pessoal faz o né, gente? Me ajuda aí, né? E enquanto a gente vai se preparando, o pessoal do louvor pode ir subindo, nós vamos orar. Nós aqui nessas 2 terças-feiras tivemos a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre o que a palavra nos ensina em relação à nossa casa. Talvez você olhando, ouvindo isso, fala: nossa, eu preciso ajustar tanta coisa, né? Tem tanta coisa que eu preciso fazer diferente. E esse é um processo que a gente vai construindo. Então, eu quero fazer um convite desde já para que você, na próxima semana, esteja aqui conosco,
Nós estaremos orando, nós vamos ter uma ministração específica para as famílias e nós vamos orar pela sua família. Amém? Então, venha na próxima terça-feira, convide pessoas, traga a casa toda, traga a família toda. E lembrando que se vocês tiverem alguma dificuldade com o casamento, com os filhos, procurem os líderes, né? Nós estamos à disposição para servi-los. E às vezes a gente acaba dando espaço para consultando outras pessoas que não são pessoas que estão nos orientando em relação à palavra. Então, invista no seu casamento, invista na sua família, invista na educação dos seus filhos, busque o conhecimento da palavra e lembre-se, né, que a oração é uma ferramenta importantíssima na educação dos filhos. Então, às vezes tem alguns pais que falam assim, não sei como, meu filho está dando trabalho, ore pelos seus filhos. Desde o momento da gestação até a fase adulta, até quando casar, a oração para os filhos nunca vai ser demais, nunca acaba. E é importante nós entendermos o poder da oração, né, a autoridade dos pais em relação à transformação dos filhos. Vamos ficar de pé, vamos orar? Essa é uma verdade imprescindível. Eu lembro da minha mãe. A minha mãe entrava de madrugada no nosso quarto e ela ficava orando. Ela não chegava a nos tocar, mas ela ficava orando ali, na cabeceira da cama de cada um, orando, repreendendo, falando, profetizando sobre a vida, profetizando sobre o trabalho, orando para livramento, sabe? Enfim, cada um tinha a sua peculiaridade. A oração move, estabelece, cria e opera aquilo que nós precisamos. Às vezes nós estamos tão prontos para reclamar e não estamos prontos para orar. Coloque aí a sua família, coloque aí os seus filhos, coloque aí a sua casa, coloque aí a família que você quer construir, você que é solteiro, coloque aí, feche os seus olhos, coloque-se diante do Senhor, comece a falar com Deus. Que casamento você quer ter? Que família você quer ter? Qual é a história? Qual é o legado que você quer construir? Qual é a descendência que você vai deixar na terra? Pai, nós te damos o louvor, nós te exaltamos porque Tu és um Deus maravilhoso. Senhor, Tu és um Pai amoroso e Tu és o maior exemplo de como nós devemos amar, cuidar e instruir os nossos filhos. Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti, colocando os nossos filhos diante do Teu altar, diante da Tua presença. Pai, clamamos pela vida dos nossos filhos, desde os filhos que nós já temos, dos filhos que ainda geraremos, dos filhos que teremos, dos filhos dos filhos. Pai, nós queremos colocar todos eles diante de Ti. Põe a Tua mão sobre eles, guarda-os, livra-os de todo mal. Opera sobre a vida deles, ó Pai. Que verdadeiramente as nossas vidas, o nosso exemplo, a nossa instrução, a nossa vida diante de Deus possa preservar a nossa descendência e levá-los a viver as Tuas promessas, porque o único que pode guarnecer, o único que pode fazer acontecer és Tu, ó Pai. Podemos guardar os bens, podemos deixar uma herança aos nossos filhos, mas a verdadeira bênção vem do Senhor sobre eles. Pai, estende a Tua mão sobre cada um dos nossos filhos, daqueles que estão em casa, daqueles que não estão aqui, daqueles que nem sequer estão assistindo. Pai, Tu és um Deus do impossível. Aquele pai, quando chegou até Jesus, disse: Senhor, se Tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. Então Jesus virou-se para ele e disse: se Tu podes, tudo é possível ao que crê. Se nós como pais crermos, o Senhor operará sobre os nossos filhos. Pai, manifesta o Teu poder hoje, usa a nossa fé, usa a nossa autoridade, usa a palavra nos nossos lábios, ó Pai. Que seja proclamado hoje um decreto de bênção, que seja proclamado hoje um decreto de cura, de libertação, de restauração e de vida plena, Pai, sobre os nossos filhos. Manifesta o Teu poder sobre nós. E leva-nos, ó Pai, a viver, como a Tua palavra fala, que a alegria das cãs é a descendência dos filhos dos filhos. Pai, manifesta o Teu poder, derrama a Tua bênção sobre nós, faz de nós homens, mulheres, pais, mães, instrumentos nas Tuas mãos, para forjarmos e prepararmos, Senhor, as flechas que lançaremos, e que alcançarão o propósito do Senhor lá adiante.
Mas assim usa-nos, ó Pai, adestra-nos, ensina-nos a sermos pais, ensina-nos a sermos mães, ensina-nos a exercermos a autoridade que o Senhor revestiu-nos quando nos chamou para constituir uma família. Dá-nos sabedoria, assim como Salomão pediu sabedoria para conduzir o teu povo, dá-nos sabedoria para conduzir os nossos filhos, a nossa casa, Pai. Dá-nos sabedoria para honrarmos o teu nome dentro do lar, dá-nos sabedoria para sermos exemplo, dá-nos sabedoria para honrarmos a ti dentro das nossas casas, para que os nossos filhos possam ver em nós o exemplo, Pai. Manifesta o teu poder, prospera-nos, abençoa-nos, ó Pai, e que nenhum dos nossos filhos se perca, que nenhum dos nossos filhos seja tocado pelo inimigo, que nenhum dos nossos filhos seja laçado pelas drogas, pelo crime, Pai, pelos desvios da alma, pela prostituição e tantos outros males que estão aí fora. Manifesta o teu poder e dá-nos, ó Pai, uma geração santa, dá-nos uma descendência bendita, dá-nos, ó Pai, uma herança que vai chegar no céu junto conosco. Manifesta o teu poder e faz-nos viver a plenitude da tua palavra e das tuas promessas. Em nome de Jesus oramos. Se você crê e concorda, diga amém e dê um forte aplauso.